caminhoneiro recebe notícia chocante sobre a esposa antes de um acidente fatal. Era uma tarde ensolarada e a rodovia se estendia diante de Carlos como um interminável deserto dourado. O som do motor do caminhão se misturava com a música velha que ecoava pelo rádio, criando uma trilha sonora melancólica para sua solidão. Enquanto dirigia, a mente viajando longe, o celular vibrou. Era um número desconhecido. Com um aperto no peito, ele atendeu, sem saber que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Carlos. Era a voz de um médico, calma e segura. Precisamos falar sobre Ana. As palavras soaram como um eco distante, mas a frase subsequente cortou seu coração. Diagnóstico terminal. Ele não conseguiu processar as informações. Sentiu seu corpo entorpecer, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. O mundo ao seu redor tornou-se um borrão de cores e sons, enquanto o desespero tomava conta. Não pode ser verdade, ele gritou para ninguém, enquanto suas mãos tremiam no volante. A dor da possível perda da mulher que ele amava mais do que tudo se instalou em sua mente como um pesadelo sem fim. As longas viagens e o rigor da estrada, que um dia eram suas companhias, se tornaram armadilhas. Sua mente um turbilhão de emoções. Ele não estava mais dirigindo, estava flutuando em um mar de confusão. Por um instante, a estrada se encolheu ao seu redor, e quando ele olhou pela janela, tudo parecia distante. Então, a realidade o atingiu com uma força devastadora. O caminhão começou a balançar, o controle se esvaindo. Um grito de alerta ecoou na sua mente, e antes que pudesse reagir, aconteceu. O impacto foi fatal. O caminhão tombou, e Carlos se viu preso, ferido e à mercê da dor. Lá, à beira da estrada, enquanto a vida escorria de seu corpo, flashes de memória começavam a invadir sua consciência. Lembranças de sorrisos, de danças na sala de estar, de promessas sussurradas sob as estrelas. Mas ali, em meio à dor, em meio ao desespero, novas verdades começaram a surgir, como sombras em um dia ensolarado. Carlos nunca soube das situações que Ana mantinha escondidas. Um advogado, documentos misteriosos. O passado dela era um labirinto e ele, um mero espectador. Enquanto a sirene da ambulância ecoava ao longe, ele percebeu que, para encontrar paz, precisaria enfrentar não só a dor da perda, mas os segredos que Ana guardou. Sentimentos de amor e traição se entrelaçavam dentro dele como uma tempestade, e nesse momento de fraqueza, Carlos se viu perdido em uma dúvida cruel. O quanto ele realmente conhecia Ana, e o que mais ela poderia ter escondido. O ruído familiar do motor de uma ambulância se aproximando maldizia as últimas esperanças que ainda o mantinham preso à lucidez. Mas ali, em um momento tão sombrio, ele compreendeu que a luta não era apenas por sua vida, mas pela verdade. E nesse turbilhão de incertezas, com a escuridão tomando conta do seu mundo, ele se perguntava, será que conseguiria suportar tudo isso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava lutando contra a dor e a escuridão, seu coração acelerado, batendo descompassado, em um ritmo desesperado. A ambulância se aproximava, seu som ecoando como um último aviso em meio ao caos. Ele estava perdendo a consciência, mas ainda assim,
A mente se recusava a deixar os pensamentos sobre Ana irem embora. Cada lembrança era um punhal, uma tortura. Mas antes que ele pudesse mergulhar mais fundo nesse tormento, uma imagem surgiu como um vislumbre em meio ao nevoeiro. Um rosto familiar, mas não no sentido que ele sempre conheceu. Carlos. A voz de um médico cortou a confusão. Ele olhou para o carro de emergência e notou algo que o fez arrepiar. Uma mulher estava indo em direção a ele. Seus olhos, normalmente cheios de compaixão, agora estavam nublados de dor. Era Ana, mas não era a Ana que ele conhecia. Seus olhos estavam cheios de segredos que Carlos nunca teve coragem de explorar. E então, atrás dela, apareceu um homem, alto, com uma expressão sombria, que segurava uma pasta cheia de documentos. O peso daquela cena caiu sobre ele como uma pedra. O médico olhou para o homem e depois para Ana. O que está acontecendo? Carlos conseguiu murmurar, a voz mal saindo. O homem se aproximou abruptamente, tomando a frente de Ana, e sem cerimônia, falou: Carlos, você precisa saber a verdade. Ana não é quem você pensa que é. As palavras dele eram como um grito ensurdecedor, explodindo em seu coração. Como assim? O desespero foge de sua voz, seu cérebro lutando para processar aquelas informações. O homem abriu a pasta, revelando imagens, documentos e até mesmo registros. Ele começou a ler em voz alta, cada palavra um soco no estômago de Carlos. Ana é parte de uma rede de corrupção internacional. Ela não está apenas doente, Carlos. Ela é o elo dentro de uma operação ilegal. A visão de Ana começou a desvanecer e ele sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. Não, não pode ser. Carlos sussurrou, sua mente tentando traçar um plano, mas tudo continuava girando, como um redemoinho. O homem continuava a falar, e Carlos percebeu que os registros incluíam informações sobre transferências de dinheiro, fraudes e uma sequência de traições que se estendiam por anos. Ana se mantém em pé, paralisada, incapaz de falar. Seus olhos se encontraram com os de Carlos, e ele viu uma mistura de pânico e desespero. Mas o que o homem disse a seguir fez o ar faltar nos pulmões de Carlos. E não é só isso. A Ana está sendo procurada. Tem gente que quer vê-la em silêncio para que essa história não se espalhe. E eles estão dispostos a fazer de tudo. A ambulância parecia agora uma prisão. Carlos sentiu uma onda de raiva e confusão. Como ele poderia ter sido tão cego? O que mais ele não sabia? Os sussurros de uma vida oculta passaram a ecoar em sua mente. A realidade que ele construíra sobre o amor deles estava desmoronando em cacos. Eu não entendo, disse, lutando para acreditar. O homem não respondeu, apenas continuou a olhar para Ana, como se esperasse que ela dissesse algo. O silêncio entre os três era palpável, cortante como uma lâmina. Carlos percebeu que precisava de respostas, mas a única coisa que encontrou foram as incertezas. O que mais Ana escondia? Quem realmente era a mulher que ele amava? O ruído da ambulância e os gritos ao longe tornavam-se um zumbido distante. Naquela fração de segundo, Carlos soube que a batalha não era mais entre a vida e a morte, mas entre a verdade e a mentira. E enquanto tudo desmoronava, ele se viu pensando: será que conseguiria lidar com essa nova realidade? Carlos estava paralisado, perdido em sua confusão, quando o homem começou a falar. As palavras cortavam como facas, mas a sensação de estar vivendo um pesadelo ainda estava longe de terminar. O que ele não esperava era que o ruído da ambulância não fosse o único som capaz de atravessar aquele momento. De repente, um barulho forte e agudo ecoou, como se uma explosão tivesse se originado de algum lugar próximo. A terra sob eles vibrou, e o silêncio ficou ensurdecedor por um breve instante. Ana e o homem olharam para a direção do som.
E Carlos, mesmo atordoado, seguiu seu olhar. Uma nuvem de poeira subia ao céu, engolindo a luz do sol. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, um veículo preto, de janelas escuras, saiu disparado da estrada, em direção a eles. O motorista tinha uma expressão intensa, como se estivesse perseguindo algo. E com um movimento brusco, o carro acelerou em sua direção. O medo percorreu a espinha de Carlos. "Ana, cuidado!" gritou ele, mas sua voz estava distante, quase como um eco. Ana parecia congelada, presa entre os documentos e a realidade. O homem, imóvel, como se tivesse sido atingido por uma flecha invisível. O carro fez uma curva abrupta e parou a poucos metros de onde Carlos estava. A porta se abriu e uma figura saiu rapidamente. Um homem alto e robusto, que parecia saído de um filme de ação. Ele tinha uma expressão furiosa e uma arma em punho. O pânico tomou conta da cena como uma tempestade se aproximando do mar calmo. "Saia do caminho, Carlos!" gritou o homem da pasta, enquanto empurrava a Ana para trás. Carlos não conseguia entender o que estava acontecendo. Em um segundo, estava lutando com a traição de Ana. No próximo, sua vida estava ameaçada. O homem armado olhou fixamente para Ana. "Você pensou que conseguiria escapar, não é?" A voz dele era fria, rica em desprezo. Carlos não sabia se deveria se preocupar mais com o que estava acontecendo ou com o que Ana realmente havia feito para provocar essa situação. O mundo à sua volta se desmanchava, e o caos parecia ter ganhado vida própria. Ana, recuperando a voz, tentou gritar: "Não, eu posso explicar." Mas suas palavras foram abafadas pela gritaria e pela violência iminente. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Carlos queria se mover, mas seu coração pesava, seus músculos estavam paralisados, a confusão ainda reinando em sua mente. De repente, o homem armado disparou para o alto. O estrondo da bala reverberou no ar e, imediatamente, os sons da sirene da ambulância foram substituídos pelo pânico das pessoas ao redor. "Ninguém se mexa!" gritou ele, agora com a atenção total voltando-se para o caos. Um grupo de pessoas começou a se formar à distância, sussurrando e olhando, mas Carlos era incapaz de notar. Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, enquanto olhava para Ana, seu coração dividido entre amor e traição. As lembranças começaram a invadir sua mente de novo, mas agora eram misturadas com um avassalador medo. "Carlos," a voz de Ana parecia um pedido de socorro, mas não era só dela que ele se preocupava. O homem com os documentos levantou as mãos, tentando acalmar a situação, mas a situação apenas piorava. O que mais ele não sabia sobre Ana? O que ela havia se metido? A verdade começou a se sentir como um território inexplorado. Então, tudo ficou ainda mais estranho. O homem da pasta, com um olhar que misturava desprezo e um toque de compaixão, sussurrou algo que Carlos não podia ouvir, e naquele instante em que seu mundo desmoronava, Carlos sentiu algo mudar na dinâmica, como se algo estivesse prestes a acontecer. Esse homem não queria apenas expor Ana, ele queria algo dela, algo que talvez pudesse atingir Carlos diretamente. Antes que pudesse processar, a figura escura do homem armado fez uma pergunta que atravessou o coração de Carlos como uma lança. "Você sabe quem ela realmente é?" As palavras ecoaram na mente dele, e Carlos olhou para Ana, procurando uma resposta que ela ainda não tinha dado. E nesse momento de confusão e dor, o universo começou a se desintegrar ao redor deles, deixando uma pergunta à deriva nas profundezas do seu ser. Quem realmente era a mulher que ele amava? E qual era o preço da verdade que ele estava prestes a descobrir?
Carlos olhou para Ana, angustiado. O homem armado a encarava com uma mistura de raiva e desprezo. Você sabe quem ela realmente é? A pergunta ecoou como um trovão, e ele sentiu seu coração disparar. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, e toda sua realidade começasse a desmoronar. Ana parecia em choque, os olhos arregalados, enquanto Carlos, paralisado, buscava uma explicação. Ana, por favor, me diga que não é verdade. Ele implorou, mas seu olhar pedia respostas. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era um estrondo vindo da estrada. E em segundos, uma explosão irrompeu num carro próximo. A fumaça subiu para o céu como um sinal de alerta. O homem armado girou a cabeça, totalmente surpreso. A reação de todos foi instantânea. O que foi isso? Ana gritou, a voz tremendo. Carlos ainda estava atordoado, tentando entender. E então, entre os destroços, uma figura apareceu, saindo das sombras como um fantasma. Carlos, com dificuldade, reconheceu. Era o irmão de Ana, Tiago. Ele havia desaparecido há anos, considerado morto, mas ali estava ele, de pé entre os destroços, imperturbável, um espectro do passado. Oi, irmãzinha. Sua voz era baixa, mas ressoava como um eco de um mundo esquecido. Carlos piscou, completamente chocado. Tiago? Mas você está morto. Ele queria saber como aquilo era possível, mas a atenção de todos estava em Ana. O olhar dela passou de confusão a um misto de raiva e alívio. Tiago, o que você está fazendo aqui? O homem armado aproveitou a distração, mas o irmão de Ana deu um passo à frente. Não a machuque, ele gritou. Você não sabe de tudo. As palavras foram como uma faca afiada, cortando a tensão no ar. Carlos sentiu que a verdade estava mais distante do que nunca. O passado de Ana se desdobrava bem diante dele e ele não conseguia acompanhar. O que você está dizendo? O que você tem a ver com isso? Carlos não queria acreditar que Ana tivesse um irmão que poderia mudar tudo. Ela está em perigo, Carlos. Tiago gritou, agora com uma urgência palpável. A verdade é que a Ana não está envolvida com eles. Ela estava tentando nos proteger, e você tem que acreditar em mim. A intensidade de suas palavras reverberou nos ouvidos de Carlos. O homem armado, que parecia um lobo faminto, apertou o dedo no gatilho. Chega, não quero mais jogos. Sua família é a última coisa que eu preciso aqui. A tensão retornou com força total. A cada segundo que passava, a situação se tornava mais insustentável. E então, em um movimento rápido, Tiago avançou, jogando algo que se parecia com uma granada em direção ao homem. O impacto foi instantâneo. A explosão ecoou pela estrada, seguida de um clarão ofuscante. Carlos sentiu a onda de calor, a poeira subindo ao redor. E no meio da confusão, Ana gritou, seguida pelo som de vidro quebrando. Quando o caos se acalmou, Carlos, ainda atordoado, olhou ao redor, buscando por Ana. Ele encontrou-a caída no chão, uma expressão de dor no rosto. Ana, ele correu até ela, o coração acelerado. Uma força invisível parecia fazê-lo querer protegê-la a todo custo, mesmo que a verdade ainda estivesse entre eles como uma sombra. Mas Tiago, agora ao lado deles, olhou nos olhos de Carlos com uma intensidade que fazia o peito dele comprimir. Você precisa saber, Carlos. A Ana não é apenas inocente. Ela é a chave de tudo isso. E essa chave pode abrir portas que nós não podemos imaginar. Carlos sentiu que seu mundo estava mudando novamente, e a única certeza que ele tinha era que a verdade que ele buscava estava mais próxima do que nunca e mais devastadora. O que você quer dizer com isso? Ele murmurou, e no fundo da sua mente, uma nova pergunta se formava. Quem realmente era Ana? E que segredos ela ainda escondia? Nesse momento, diante do caos e das revelações, Carlos percebeu
que a batalha mal havia começado, e com ela, novos e sombrios desafios estavam prestes a surgir. Carlos olhou para Ana, angustiado. O homem armado a encarava com uma mistura de raiva e desprezo. Você sabe quem ela realmente é? A pergunta ecoou como um trovão. E ele sentiu seu coração disparar. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, e toda a sua realidade começasse a desmoronar. Ana parecia em choque, os olhos arregalados, enquanto Carlos, paralisado, buscava uma explicação. Ana, por favor, me diga que não é verdade. Ele implorou, mas seu olhar pedia respostas. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era um estrondo vindo da estrada, e em segundos, uma explosão irrompeu num carro próximo. A fumaça subiu para o céu como um sinal de alerta. O homem armado girou a cabeça, totalmente surpreso. A reação de todos foi instantânea. O que foi isso? Ana gritou, a voz tremendo. Carlos ainda estava atordoado, tentando entender. E então, entre os destroços, uma figura apareceu, saindo das sombras como um fantasma. Carlos, com dificuldade, reconheceu. Era o irmão de Ana, Tiago. Ele havia desaparecido há anos, considerado morto. Mas ali estava ele, de pé entre os destroços, imperturbável, um espectro do passado. Oi, irmãzinha. Sua voz era baixa, mas ressoava como um eco de um mundo esquecido. Carlos piscou, completamente chocado. Tiago, mas você está morto. Ele queria saber como aquilo era possível, mas a atenção de todos estava em Ana. O olhar dela passou de confusão a um misto de raiva e alívio. Tiago, o que você está fazendo aqui? O homem armado aproveitou a distração, mas o irmão de Ana deu um passo à frente. Não a machuque, ele gritou. Você não sabe de tudo. As palavras foram como uma faca afiada, cortando a tensão no ar. Carlos sentiu que a verdade estava mais distante do que nunca. O passado de Ana se desdobrava bem diante dele, e ele não conseguia acompanhar. O que você está dizendo? O que você tem a ver com isso? Carlos não queria acreditar que Ana tivesse um irmão que poderia mudar tudo. Está em perigo, Carlos. Tiago gritou, agora com uma urgência palpável. A verdade é que a Ana não está envolvida com eles. Ela estava tentando nos proteger. E você tem que acreditar em Mem. A intensidade de suas palavras reverberou nos ouvidos de Carlos. O homem armado, que parecia um lobo faminto, apertou o dedo no gatilho. Chega! Não quero mais jogos. Sua família é a última coisa que eu preciso aqui. A tensão voltou a subir, quase como se a atmosfera queimasse. Então, Tiago, num movimento rápido, jogou algo que se parecia com uma granada em direção ao homem. O impacto foi instantâneo. A explosão ecoou pela estrada, seguida de um clarão ofuscante. Carlos sentiu a onda de calor, a poeira subindo ao redor. E no meio da confusão, Ana gritou, seguida pelo som de vidro quebrando. Quando o caos se acalmou, Carlos olhou ao redor, buscando Ana. Ele encontrou-a caída no chão, uma expressão de dor no rosto. Ana! Ele correu até ela, o coração acelerado. Uma força invisível parecia fazê-lo querer protegê-la a todo custo, mesmo que a verdade ainda estivesse entre eles como uma sombra. Mas Tiago, agora ao lado deles, olhou nos olhos de Carlos com uma intensidade que fazia o peito dele comprimir. Você precisa saber, Carlos. A Ana não é apenas inocente. Ela é a chave de tudo isso. E essa chave pode abrir portas que nós não podemos imaginar. Carlos sentiu um frio na barriga.
um pressentimento aterrorizante. O que você quer dizer com isso? A raiva e a confusão o invadiram, mas Tiago não teve tempo de responder. O homem armado havia se recomposto após a explosão e estava de pé, ainda ofegante, mas agora com um olhar totalmente diferente, como se estivesse prestes a fazer algo impensável. Um tiro, o som estourou em sua cabeça, ecoando como um trovão. Não era Ana que tinha caído, era Tiago, com uma expressão de incredulidade e dor. Ana soltou um grito, desmoronando ao lado do irmão ferido. Carlos olhou para a cena, em choque absoluto. O que estava acontecendo? Era um golpe traiçoeiro que ninguém esperava. A verdade despedaçada diante dele, e a única coisa que Carlos conseguia pensar era: Tiago não era quem ele parecia. O passado estava cheio de segredos, e Ana, a mulher que ele amava, agora parecia um mistério numa teia de traições que ele nunca imaginou. Ouvindo os gritos ao longe, Carlos percebeu que a luta era muito maior do que eles pensavam. E enquanto a realidade se desmoronava ao redor dele, uma nova pergunta surgia. O que mais ele não sabia sobre Ana e seu verdadeiro papel nesse jogo mortal? A explosão reverberou como um eco aterrador, e Carlos ficou paralisado. Ele olhou para Tiago caído, seu irmão de Ana, quando tudo ao redor parecia girar em câmera lenta. A fumaça espessa subiu, cobrindo o céu azul como um manto pesado, e em meio ao caos, ele ouviu o grito angustiado de Ana. Tiago, não! A dor em sua voz atravessou o peito de Carlos como uma faca, reunindo a confusão, amor e medo em um só sentimento. Tiago estava no chão, a expressão de surpresa misturada com dor. Ana, eu. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. Carlos sentiu um aperto no coração. O que estava acontecendo? O homem armado, agora desorientado pela explosão, se virou, buscando um novo alvo. Tudo o que ele queria era proteger Ana, mas a verdade emaranhada entre eles começava a se desdobrar de forma alarmante. Carlos se aproximou de Ana, que estava em pé. Os olhos fixos em Tiago, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Tiago, não, por favor. O mundo ao redor parecia desaparecer. O homem armado, ainda segurando a pistola, gritou para eles. Ninguém se move. Isso não acabou. A adrenalina pulsava nas veias de Carlos, e ele sabia que precisavam agir, mas o caos e o desespero quase o paralisaram. Nesse momento crítico, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça, uma mulher, mas não era uma mulher qualquer. Carlos ficou chocado ao reconhecer o olhar. Era a própria Ana, mas diferente, com uma aparência repleta de força e confiança que ele nunca tinha visto antes. Vá para longe, Carlos, ela gritou com uma voz nova, diferente daquela que ele conhecia. Havia um poder ali que era quase aterrorizante, e ele hesitou. Ana, mas como? As palavras saíram da boca dele despedaçadas, e foi quando tudo virou de cabeça para baixo. Ela se posicionou em frente a Tiago, determinada. O homem armado girou a arma na direção dela. Não se aproxime dela. Carlos gritou, mas Ana apenas olhou para ele. E uma fração de segundo antes do disparo, algo surreal aconteceu. A verdade explodiu como a própria explosão. Ana levantou a mão e, de repente, uma luz intensa irrompeu de seu corpo, como se um escudo invisível a envolvesse, desviando a bala que deveria atingi-la. O homem armado ficou chocado e, nesse instante, Carlos sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Eu sou mais do que você pensa, Carlos. A voz de Ana ecoou. Eles estão atrás de mim, e isso tudo é um jogo muito maior do que você pode imaginar. Carlos não queria acreditar, mas a cena diante dele era inegável.
tudo o que ele pensou que sabia. Sobre Ana estava se desvanecendo em uma nuvem de dúvidas. Tiago, ainda no chão, olhou para a irmã, confuso. Ana, como você fez isso? O homem armado estava em choque. Carlos percebeu a luz fluindo de Ana e os olhos dela estavam cheios de algo que ele não podia definir. Não eram apenas amor e dor. Havia uma determinação que o deixava sem palavras. Ana, você está envolvida com tudo isso? Ele perguntou, o coração batendo forte. A imagem da mulher que ele amava agora era uma mistura de encanto e mistério. Ele precisava de respostas, mas as perguntas dentro dele se multiplicavam. Ana balançou a cabeça, sua expressão feroz. Não sou o que você pensa, e agora precisamos fugir. Eles não vão parar até que eu esteja fora do caminho. A realidade que Carlos conhecia estava desmoronando, e a revelação a fez sentir-se perdido. Ele olhou para Tiago, para a cena à sua volta, e em um momento dilacerante, tudo fez sentido de forma distorcida. O que era amor? O que era confiança? Ele se perguntava se conseguia ainda acreditar. Mas quem são eles, Ana? O homem armado se recompôs rapidamente, e com um olhar fixo em Ana, preparou-se para atacar novamente. E nesse instante, a luz que emana dela cresceu, pulsando como um farol. Carlos percebeu que a luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade que poderia destruir tudo o que ele acreditava. Eu preciso saber a verdade, Ana. Quem você realmente é? Ele gritou, enquanto o homem armado se preparava para disparar mais uma vez. O medo dominava seu ser, e a incerteza sobre o que aconteceria a seguir se estabelecia. Carlos se perguntou se, ao revelar a verdadeira Ana, ele não apenas perderia a mulher amada, mas também o pedaço final de sua própria sanidade. A tensão explodiu ao redor deles, e quando a disputa parecia inevitável, Carlos percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais Ana escondia? E quem eram realmente os inimigos que pairavam sobre suas vidas? Naquele momento, tudo estava em jogo, e a verdade poderia ser a arma mais poderosa de todas. Carlos olhou para Ana, angustiado. O homem armado a encarava, com raiva e desprezo. Você sabe quem ela realmente é? A pergunta ecoou como um trovão. Seu coração disparou. Era como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo e toda a sua realidade começava a desmoronar. Ana parecia paralisada, os olhos arregalados, enquanto Carlos, sem saber como reagir, implorava: Ana, por favor, me diga que não é verdade. Ele sentia o peso da dúvida esmagando-o, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. O homem armado, com a arma ainda apontada, olhou para ela. Você não pode esconder a verdade para sempre, disse ele. Foi então que, inesperadamente, uma voz conhecida ecoou da multidão que se formava ao redor. Não a machuque. A voz cortou o ar e todos voltaram a atenção para a figura que avançava. Era Lúcio, o melhor amigo de Carlos, mas ele não estava sozinho. Junto dele, outras pessoas conhecidas apareceram. Carlos ficou chocado. Lúcio, o que você está fazendo aqui? Ele não tinha ideia de que seu amigo sabia de algo. Carlos, é complicado. Temos que sair daqui, gritou Lúcio, enquanto empurrava algumas pessoas para o lado. A tensão aumentava, e Carlos sentiu a adrenalina crescer como um foguete prestes a decolar. O homem armado parecia atordoado com a chegada repentina de Lúcio. Ele colocou a arma em alerta, e Carlos sentiu o coração acelerar ainda mais. Apenas se afaste, ele gritou, mas era tarde demais. Lúcio, com seus passos firmes, começou a avançar. Nós sabemos a verdade, e você não pode detê-la. O homem armado hesitou, e a oportunidade de Carlos e Ana parecia estar surgindo. A confusão aumentava como uma tempestade prestes a se formar. E então, no calor da batalha, em meio aos olhares confusos e temerosos,
Algo inesperado aconteceu. Uma explosão sacudiu o chão próximo a eles, como um trovão. Luzes brilhantes e fumaça começaram a invadir o campo de visão, e no meio do caos, uma figura familiar emergiu das sombras. Era Raquel, irmã de Carlos, que ele acreditava estar longe. Ela havia desaparecido há meses, mas agora estava ali, com uma expressão determinada em seu rosto. O coração de Carlos disparou. Raquel, como você? Mas sua surpresa foi rapidamente substituída pela confusão. Carlos, a situação é mais complicada do que você imagina, Raquel gritou, interrompendo seus pensamentos. Ana não está sozinha nisso. Todos nós fazemos parte de algo muito maior. As palavras dela pareciam não fazer sentido, mas antes que ele pudesse digerir, ela ergueu uma pequena caixa prateada. O que é isso? Carlos perguntou, sentindo um nó se formar em sua garganta. A chave da verdade. Raquel respondeu com firmeza. Mas a verdade não é o que você pensa. A tensão aumentava, e o homem armado, claramente inabalável, olhou em direção a Raquel. Você não deveria estar aqui. Foi então que tudo aconteceu, em uma fração de segundo. Em um movimento brusco, Raquel abriu a caixa e uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Carlos sentiu uma onda de calor e o som da fumaça subindo. O homem armado gritou, e em meio ao caos, o ar ao redor mudou. As coisas passaram a girar fora de controle. Quando a fumaça começou a se dissipar, Carlos olhou para Ana. Mas o rosto dela, que antes era de desespero, agora tinha uma expressão serena. Eu precisava que você soubesse, Carlos. Eu não sou apenas quem você pensava, ela disse, sua voz calma e firme. Eu sou parte disso também. E minha vida depende disso. Ana não era só uma mulher comum, mas sim alguém conectada a uma rede de segredos e mentiras. E a revelação bateu em Carlos como um golpe no estômago. Você está me dizendo que tudo isso era um plano? Um jogo? A pergunta ficou no ar, e o medo começou a ganhá-lo. Uma nova onda de choque percorreu o grupo, enquanto a verdade escorregava entre os dedos deles. O que estava acontecendo? Carlos se perguntava se tinha realmente conhecido Ana ou se ela sempre foi uma máscara escondendo algo muito mais assustador. Enquanto a construção da verdade se desmoronava ao redor deles, uma nova pergunta se formou na mente de Carlos. O que ele ainda não sabia sobre sua própria irmã e seu amor? O que mais estava escondido nas sombras, entre segredos e traições? E agora, onde isso tudo iria parar? A incerteza pairava no ar, como uma nuvem, prestes a despencar uma tempestade. Carlos olhou para Ana angustiado. O homem armado a encarava com raiva e desprezo. Você sabe quem ela realmente é? A pergunta ecoou como um trovão. Seu coração disparou. Era como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo, e toda a sua realidade começava a desmoronar. Ana parecia paralisada, os olhos arregalados, enquanto Carlos, sem saber como reagir, implorava: Ana, por favor, me diga que não é verdade. Ele sentia o peso da dúvida esmagando-o, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. O homem armado, com a arma ainda apontada, olhou para ela. Você não pode esconder a verdade para sempre, disse ele. Foi então que, inesperadamente, uma voz conhecida ecoou da multidão, que se formava ao redor. Não a machuque. A voz cortou o ar e todos voltaram a atenção para a figura que avançava. Era Lúcio, o melhor amigo de Carlos, mas ele não estava sozinho. Junto dele, outras pessoas conhecidas apareceram. Carlos ficou chocado. Lúcio, o que você está fazendo aqui? Ele não tinha ideia de que seu amigo sabia de algo. Carlos, é complicado. Temos que sair daqui, gritou Lúcio, enquanto empurrava algumas pessoas para o lado. A tensão aumentava, e Carlos sentiu a adrenalina crescer como um foguete prestes a decolar. O homem armado parecia atordoado com a chegada repentina de Lúcio.
Ele colocou a arma em alerta, e Carlos sentiu o coração acelerar ainda mais. Apenas se afaste. Ele gritou, mas era tarde demais. Lúcio, com seus passos firmes, começou a avançar. Nós sabemos a verdade, e você não pode detê-la. O homem armado hesitou, e a oportunidade de Carlos e Ana parecia estar surgindo. A confusão aumentava como uma tempestade prestes a se formar. Então, no calor da batalha, em meio aos olhares confusos e temerosos, algo inesperado aconteceu. Uma explosão sacudiu o chão próximo a eles, como um trovão. Luzes brilhantes e fumaça começaram a invadir o campo de visão. E no meio do caos, uma figura familiar emergiu das sombras. Era Raquel, irmã de Carlos, que ele acreditava estar longe. Ela havia desaparecido há meses, mas agora estava ali, com uma expressão determinada em seu rosto. O coração de Carlos disparou. Raquel, como você? Mas sua surpresa foi rapidamente substituída pela confusão. Carlos, a situação é mais complicada do que você imagina. Raquel gritou, interrompendo seus pensamentos. Ana não está sozinha nisso. Todos nós fazemos parte de algo muito maior. As palavras dela pareciam não fazer sentido, mas antes que ele pudesse digerir, ela ergueu uma pequena caixa prateada. O que é isso? Carlos perguntou, sentindo um nó se formar em sua garganta. A chave da verdade. Raquel respondeu com firmeza. Mas a verdade não é o que você pensa. A tensão aumentava, e o homem armado, claramente inabalável, olhou em direção a Raquel. Você não deveria estar aqui. Foi então que tudo aconteceu em uma fração. 10 segundos. Em um movimento brusco, Raquel abriu a caixa e uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Carlos sentiu uma onda de calor e o som da fumaça subindo. O homem armado gritou, e em meio ao caos, o ar ao redor mudou. As coisas passaram a girar fora de controle. Quando a fumaça começou a se dissipar, Carlos olhou para Ana, mas o rosto dela, que antes era de desespero, agora tinha uma expressão serena. Eu precisava que você soubesse, Carlos. Eu não sou apenas quem você pensava, ela disse, sua voz calma e firme. Eu sou parte disso também, e minha vida depende disso. Ana não era só uma mulher comum, mas sim alguém conectada a uma rede de segredos e mentiras, e a revelação a fez sentir-se perdido. Ele olhou para Tiago, para a cena à sua volta, e em um momento dilacerante, tudo fez sentido de forma distorcida. O que era amor? O que era confiança? Ele se perguntava se conseguia ainda acreditar. Mas quem são eles, Ana? O homem armado se recompôs rapidamente, e com um olhar fixo em Ana, preparou-se para atacar novamente. E nesse instante, a luz que emanava dela cresceu, pulsando como um farol. Carlos percebeu que a luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade que poderia destruir tudo o que ele acreditava. Quando a fumaça se dissipou, um grupo de homens surgiram com expressões sérias, armados e preparados. Aqui está ela! Peguem-na! O líder gritou, e a cena se transformou em caos total. Olhos estavam fixados em Ana, e o terror tomou conta de Carlos. Tudo aconteceu tão rápido. O homem armado começou a atirar aleatoriamente, e Carlos viu pessoas caindo. Ana, fuja! Ele gritou. Mas ela não se mexeu. A luz a cercava, e algo nela mudava, como se uma energia poderosa estivesse despertando. E se desfechou um poder tão grande que o ambiente tremeu. Uma onda de choque se espalhou, e, do grupo que atacava, um grito doloroso ecoou. Você não deveria ter feito isso. Um dos homens colapsou ao chão, e Carlos não conseguia acreditar no que via. Ana estava transformando a energia ao seu redor. A situação estava fora de controle. Raquel, o que você sabe? Carlos virou-se para a irmã, os olhos arregalados. Mas antes que Raquel pudesse responder, uma nova verdade se revelou. Carlos, você não está pronto para saber, ela disse, com uma expressão grave.
A chave da verdade não é só sobre a Ana. Tem a ver com você também. O pânico começou a tomar conta. O que mais estavam escondendo? Carlos não aguentava mais. Ele estava no meio de um tiroteio. Segredos monstruosos girando ao seu redor. A história dele, de quem era, estava sendo levada para um beco sem saída. E naquele instante, ele se perguntou: até que ponto essa luta era realmente sua? A confusão dominava suas emoções, enquanto se perguntava quem ele realmente era e o que estava disposto a fazer para descobrir. Carlos sentiu o peso da situação cair sobre ele. O homem armado estava prestes a disparar novamente, e Ana parecia mais intensa do que nunca. Seus olhos brilhavam, e a luz em torno dela estava intensificando-se. Ana, cuidado! Gritou, mas a cena estava fora de controle. Enquanto ele se preparava para agir, um estrondo profundo ecoou, fazendo o chão tremer. Era como se o universo estivesse tentando interromper aquele momento fatídico. E então tudo aconteceu em uma fração de segundo. Ao mesmo tempo que a luz irradiava de Ana, uma explosão irrompeu do outro lado da rua. O impacto foi colossal. Fragmentos de vidro e detritos voaram em todas as direções. Um carro tinha sido atingido, incendiando-se em chamas ferozes. As pessoas gritaram e correram em desespero. Carlos sentiu seu coração parar. O caos tomou conta da cena. No meio da confusão, ele notou algo que fez seu sangue gelar. Entre a fumaça e as chamas, uma figura conhecida aparecia. Era Raquel, sua irmã, segurando algo pesado na mão. Uma arma. Carlos a viu apontando não para os homens armados, mas para Ana. "Não faça isso, Raquel", gritou, a voz tremendo de incredulidade. O olhar de Raquel era daquele mais frio e distante, como se uma barreira invisível tivesse se levantado entre eles. "Você não entende, Carlos", Raquel respondeu, a voz carregada de desespero. "Ela não é quem você pensa. Ela enganou todos nós." Carlos mal conseguia processar as palavras. A reviravolta era chocante. "Raquel, como você pode dizer isso?" Ele se virou para Ana, buscando respostas, mas ela estava paralisada, a luz ao seu redor diminuindo. Eu tentei proteger vocês", Ana falou, e havia uma fragilidade em sua voz que Carlos nunca tinha ouvido antes. "Não é o que parece. Eles estão vindo atrás de mim, e você pode estar em perigo também." A cada palavra, a confusão batia mais forte em seu coração. Uma mistura de amor e traição, medo e raiva. "Você não pode acreditar nela", Raquel gritou descontrolada, o dedo apertando o gatilho. As emoções estavam à flor da pele. E cada segundo parecia durar uma eternidade. Antes que Carlos pudesse se mover, um movimento brusco virou a cena de cabeça para baixo. Lúcio se adiantou, tentando intervir. "Raquel, não! Pense nisso", mas era tarde demais. O disparo ecoou pela rua. Carlos sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele gritou: "Raquel, não!" A bala voou, mas não atingiu Ana. Em um milagre inexplicável, a luz que a envolvia expandiu rapidamente, como um escudo, desviando o projétil e empurrando Raquel para trás. O impacto fez com que ela caísse no chão, desorientada. Carlos ficou paralisado, seu mundo desabando. Foi então que, entre os gritos e a fumaça, a verdade chocante se revelou. Ana não era apenas uma mulher comum. Ela era uma agente clandestina, recuperando-se da ferida que o homem armado tinha lhe causado. Tudo o que você soube sobre Ana e nossa família foi manipulado. A verdade parecia se transformar em uma espiral infinita. Enterrados. E agora a pergunta que pairava no ar era: como todos estavam conectados nessa teia de mentiras e traições? Ele precisava de respostas. Será que a vida que conhecia, as pessoas que amava, eram apenas peças de um quebra-cabeça muito maior?
O desespero o invadiu enquanto ele percebia que cada escolha, cada movimento a partir daquele momento poderia mudar tudo, e talvez até mesmo o preço que estava disposto a pagar por aquela verdade. O caos reinava. Carlos olhava para Ana, seu coração aos pulos. A luz que a cercava ainda pulsava intensa, mas ele sentia que não era só isso. Havia algo mais, algo que poderia mudar tudo. Tiago, com dificuldade, lutava para se levantar, mas a expressão no rosto dele era de desespero. "Precisamos sair agora", gritou. Ana, com um tom de voz que soava quase mágica, disse: "Carlos, eu sou mais do que você imagina. Eles estão atrás de mim porque sei o que está acontecendo. Estou no meio de um jogo perigoso, e você pode ser a chave para tudo isso." O homem armado ainda balançava a arma, mas a incerteza em seu olhar mostrava que ele estava perdendo o controle. Enquanto o desespero tomava conta do cenário, Carlos percebeu que a atmosfera mudara. A adrenalina corria em suas veias. "Ana, você tem que me contar tudo. Eu não posso apenas fugir sem entender." As palavras saíram como um grito, mas a verdade era que ele não sabia se conseguira lidar com mais segredos. Lúcio, ainda ao lado, sussurrou: "Carlos, ouça. Sabemos que há uma rede enorme por trás disso tudo. Você precisa confiar nela." O olhar determinado de Lúcio rasgou a confusão na mente de Carlos. Ele respirou fundo, tentando manter a clareza. "Ana, o que precisamos fazer?" Ela olhou para ele, a luz ao redor dela dançando como se tivesse vida própria. "Vamos à sede. Lá encontraremos respostas e segurança. Mas precisamos estar juntos." Carlos sentiu um nó na garganta. O que significaria essa jornada? Haveria um retorno? Antes que pudesse ponderar mais, o homem armado disparou novamente. Mas desta vez, a luz de Ana brilhou forte o suficiente para desviar a bala. O impacto vibrante ecoou, e ele gritou. Tiago se levantou, ferido, mas determinado. "Agora é a nossa chance." Carlos não hesitou. Ele agarrou a mão de Ana e puxou-a em direção à saída da cena caótica. Raquel, com um olhar perplexo ainda em seu rosto, balançou a cabeça, em choque. "Carlos, não!" Mas era tarde demais. O trio avançou, empurrando-se contra o fluxo descontrolado da multidão. Enquanto corriam, Carlos sentiu a adrenalina cortando através dele como um raio. "O que é essa chave da verdade?" ele questionou, quase sem fôlego. "A verdade é a única coisa que pode nos salvar. Precisamos destrancar o que está oculto." Ana respondeu, com uma determinação que fazia o coração de Carlos pulsar mais rápido. Nesse momento, uma sensação estranha de esperança começou a brotar em meio ao desespero. Havia algo a ser descoberto, e a busca prometia ser intensa. Mas o tempo estava se esgotando. "Não podemos parar", gritou Tiago, olhando para trás, percebendo que os inimigos estavam cada vez mais próximos. Todos estavam juntos, unidos na luta contra o desconhecido. E enquanto a multidão se dispersava, Carlos sentiu que as cartas estavam no ar. Ele olhou para Ana e, naquele momento, uma onda de calor invadiu seu peito. A confiança e o amor misturavam-se a um mar de incertezas. O que viria a seguir? Eram segredos demais para digerir, mas um caminho se abria à sua frente. Com determinação, Carlos puxou Ana e Tiago para a frente, pronto para enfrentar a incerteza. Havia um futuro por descobrir, e a tensão no ar prometia que a verdade estava perto, mesmo que ainda estivesse escondida nas sombras. Agora, se você quer saber como essa história termina e se está tão preso quanto eu, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Eu quero saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles precisam estar conosco nessa jornada.